Olá pessoal, sou o professor Guilherme Santos e eu vim falar hoje para vocês sobre a polêmica do CAGED, né? Saiu uma portaria hoje, 5 de março, falando sobre a obrigatoriedade de entregar o CAGED com certificado digital. E isso levantou uma polêmica sobre a possível volta do CAGED que tinha sido substituído. Então eu vou mostrar para vocês agora, mostrando as portarias específicas, o porquê que o CAGED foi realmente substituído e a gente não tem que entregar, certo? Então, para explicar para vocês, eu trouxe a portaria 6.137 aqui de 3 de março que foi divulgada hoje no Diário Oficial. O que essa portaria fala? Vamos ver. Torna obrigatória a utilização do certificado digital para a transmissão do CAGED por todos os estabelecimentos que possuem 10 ou mais trabalhadores. Se a gente lê a portaria, em momento algum ela fala de substituição do CAGED pelo e-social, mas a gente reforça, ele foi substituído. E por que eles publicaram essa portaria? Vamos entender primeiro esse motivo. A obrigatoriedade de informar o CAGED com certificado digital já existia lá desde a portaria 945 em 2017. Só que essa mesma portaria, que aqui no seu artigo 3º tornou obrigatória a utilização do certificado digital, também falava sobre o exame toxicológico. Bom, todo mundo aqui do departamento pessoal se lembra, né, que lá no finalzinho de 2019, a portaria 1417 revogou a portaria 945, falando não é necessário mais enviar o exame toxicológico ao CAGED. Porém, era uma informação conjunta, né? O exame toxicológico e o certificado digital estavam na mesma obrigatoriedade, na mesma portaria. Então foi necessária a publicação dessa portaria 6.137 para reforçar que o CAGED deve ser entregue com certificado digital se o estabelecimento possui mais de 10 trabalhadores. E aí, eu recebi bastante perguntas já. Mas, Guilherme, se não tem mais a obrigatoriedade de entregar o CAGED, por que o governo publicou uma portaria falando que é obrigado a entregar com certificado digital? Então, para a gente entender isso, vamos abrir a portaria 1127, lá de 14 de outubro, que falou, né, foi a portaria que trouxe a substituição do CAGED pelo e-social. O que ela fala? As empresas, né, a obrigação de transmitir o CAGED passa a ser cumprida por meio do e-social a partir de janeiro de 2020. E aí a gente tem, então, esse o grande X da questão. A partir de janeiro de 2020, as empresas que já entregam o e-social estão dispensadas do CAGED. Quem são essas empresas? As empresas do grupo 1 são as grandes empresas com faturamento acima de 78 milhões de reais. As empresas do grupo 2, que são as empresas com faturamento abaixo de 78 milhões, exceto as optantes pelo Simples. E as empresas do grupo 3, que são as Simples Nacional, as pessoas físicas equiparadas às empresas, os produtores rurais. Porém, o e-social tem mais 3 grupos, né? O grupo 4, o 5 e o 6, que são os órgãos públicos. E os órgãos públicos também são obrigados a entregar CAGED nas situações que gerem essa declaração. Então, a gente tem aqui essa portaria 1127, que substitui o CAGED apenas para 3 dos grupos do e-social, os grupos já obrigados a informar os dados de admissão, desligamento e transferência. Ou seja, não foi substituído para todas as empresas, certo? Órgãos públicos continuam entregando o CAGED. E mais um detalhe muito importante ele fala a partir da competência janeiro de 2020. O que isso significa? Que se a empresa, né, grupo 1, 2 ou 3, tiver que enviar um acerto da admissão, um acerto de desligamento, antes de 2020, né, ou seja, teve lá um processo trabalhista que teve reconhecimento de vínculo em julho de 2019, vai ter que enviar CAGED, porque só foi substituído a partir de janeiro de 2020. E acerto de CAGED é obrigatório o envio com certificado digital, certo? Então, foi por isso que tivemos a publicação da portaria 6.137. E aí tem gente falando assim, mas o Guilherme tá louco, não existe isso. De onde ele tá tirando essas informações? É só a interpretação dele. Então, para mostrar, né, para dizer, olha, tem base legal, temos essas informações, mostrei todas as portarias, mas também o próprio portal do CAGED, olha só. Uma notícia publicada hoje, 5 de março, um comunicado informando que
A obrigação da comunicação de admissão e desligamentos, né, pelo CAGED é pelo e-social. Então, as empresas que já estão enviando o e-social, de acordo com a portaria 1127 de 2019, que eu mostrei agora, estão desobrigadas de enviar o CAGED, certo? Então, temos aqui, gente, CAGED, quem é do grupo 1, 2 e 3, empresas em geral, né, com exceção dos órgãos públicos, digam adeus para essa obrigação e, como já diria Marília Mendonça, supera. Adeus, CAGED, vamos para o social. E isso, gente, faz parte do processo de simplificação e substituição, né, das declarações pelo e-social. Então a gente sabe que o e-social está sendo simplificado, que as obrigações estão sendo substituídas. E se você está meio perdido ainda nesse assunto, não está entendendo a simplificação do e-social, na descrição desse vídeo a gente deixou o link para você acessar o nosso grupo exclusivo no Telegram sobre a simplificação do e-social. A gente tem postado conteúdos gratuitos lá diariamente. Nós também vamos fazer uma live, né, 2 lives sobre esse assunto, explicando tintim por tintim a simplificação do e-social. Então, entrem no nosso grupo e estejam cientes de tudo, certo? Até a próxima!